Graça e paz, queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, Deus te dê um domingo de bênção, de paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e os seus. Que bom que você está aqui comigo nessa manhã, que bom que você chegou aqui para nós possamos aprender juntos sobre o assunto tão precioso que nós estamos tratando, o Evangelho, os Evangelhos, o Evangelho de Jesus, e especificamente utilizando o Evangelho segundo escreveu João. Irmãos, como eu sempre tenho que fazer essa observação para os irmãos, eu sigo aqui em recuperação da minha boca, da minha cirurgia, embora cada semana já está melhor, essa semana mesmo o sorriso já apareceu bem, então a questão da dormência aqui está desaparecendo aos poucos. A semana passada já fez um mês da cirurgia, então dou graças a Deus, dou glória a Deus pela minha boa recuperação. Então, irmãos, sem mais delongas, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, exatamente na sequência do texto da aula anterior, a aula anterior que tratamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana e aquele ide missionário que houve ali da mulher samaritana indo até o povo daquela cidade para anunciar Jesus, para falar de Jesus. Hoje aqui nós vamos ler a partir do versículo 43, versículo 43 do capítulo 4. Nós vamos fazer duas leituras, irmãos. Então eu quero finalizar o capítulo 4, ir então do versículo 43 até o versículo 54. E hoje, irmãos, nós vamos fazer o nosso estudo baseado em 2 milagres de Jesus. 2 milagres. É a primeira vez que nós vamos tratar especificamente de milagres. Então, trataremos aqui da cura do filho de um oficial do rei e também do paralítico de Betesda, 2 textos bastante conhecidos, mas que nós queremos explorar, trabalhar nessa aula, nesse tempo que nós teremos juntos aqui, tá ok? Então, com sua Bíblia aberta para me acompanhar, João capítulo 4, versículo 43, a cura do filho de um oficial do rei. 2 dias depois, partiu dali para a Galiléia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho, seu primeiro milagre. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Versículo 48, Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse então o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser esta exatamente a hora que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém? Amém. Queridos, então, esse texto que, como eu disse,
aos irmãos é um texto bastante conhecido, mas trata-se de uma situação muito interessante, porque Jesus estava na região de Nazaré, quando então aqui o texto diz, o versículo 43, que 2 dias depois ele partiu para a Galileia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que o profeta não tem honra na sua própria terra. Quando Jesus chega à Galileia, Jesus é recebido, digamos, com honras. Todos aqueles que ali estavam, sabendo dos milagres que ele havia realizado em Jerusalém, então foram ter com ele, foram procurar ter com ele. E a questão que Jesus coloca, que o profeta, ele não tem honra na sua própria terra, ele está relacionado, irmãos, ao fato de que essa expressão própria pátria pode significar tanto a Judéia, como Nazaré, como na Galileia. Já que Jesus não foi honrado e bem recebido em Nazaré, ele foi então para a Galileia. Esse é um ponto aí, mais questão para entender a posição geográfica de Jesus naquele momento, tá ok? Irmãos, a especificação dessa festa do versículo 45, essa festa não é a festa de Pentecostes, tá? Como alguns tendem a entender que seja, mas não é. Essa festa, talvez, ela seja uma festa chamada Purim. Purim. Essa festa ela é uma festa própria dos judeus, ela não é uma festa estabelecida na palavra de Deus, ela não tem relação, ela nasceu de uma manifestação dos judeus de agradecimento por um livramento de uma das suas guerras, e isso tem uma relação ali, por exemplo, como alguns dizem, com o período da rainha Esther. Então, assim, não está no contexto da lei, daquilo que for estabelecido, mas é uma festa tradicional dos judeus, tá ok? Então, como eu disse para os irmãos, esse oficial do rei, como nós vimos na leitura, ele havia estado em Jerusalém e visto os milagres que Jesus havia operado em Jerusalém. Tanto é que Jesus vai fazer uma expressão para ele, vai dizer assim: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, isso também já significa que ele já tinha visto as manifestações de Jesus anteriormente. Nós estamos falando do versículo 48. O seu filho estava em Cafarnaum doente, então, desde esse período da festa, tá? E aqui no versículo 47, assim que ouve, que ele sabe que Jesus estava chegando na Galiléia, ele então de pronto vai procurar Jesus para buscar em Jesus a cura para o seu filho. E é interessante que esse homem era um homem poderoso, ele era um servo do rei, e quando o texto aqui fala, irmãos, que ele era um oficial do rei, os oficiais do rei nessa época, eles eram homens que serviam diretamente ao rei mesmo, tá? No caso, por estar aqui na região da Judéia, região aqui que eles se encontram, que é Galileia, esse servo, esse homem oficial do rei, muito provavelmente deveria servir ao rei Herodes Antipas. Herodes Antipas, embora não fosse rei, tá ok? Porque Herodes Antipas, ele era um dos tetrarcas, ele era diretamente filho de Herodes o Grande, lembrando do contexto que está em Lucas, no capítulo 3, quando Herodes o Grande, ele faz a separação, não em Lucas 3, mas Lucas 3 narra de fato quem são os tetrarcas, né,
lembrando que tetrarcas, tetra vem da expressão 4, porque exatamente que Herodes o Grande dividiu o seu reinado entre 4 dos seus filhos, para que ele era tão soberbo, ele tinha tanta ânsia e poder de glória, poder de desejo de poder de glória, não, eu errei a expressão, né? Ele tinha tanto desejo de poder e a sua ganância chegava ao ponto de que ele não queria que ninguém tivesse o seu poder. Sabe-se pela história, irmãos, que Herodes o Grande, ele foi um grande desbravador. Até mesmo os teólogos vão fazer menção de Herodes, que Herodes o Grande, ele governou num período muito importante para que depois, então, João viesse a iniciar o ministério e Jesus viesse posteriormente, uma vez que, segundo diz a história, a maioria dos portos e caminhos que Paulo percorreu para chegar até a Grécia, para chegar a Roma e tudo mais, todos esses caminhos foram abertos sob o governo de Herodes o Grande. Eu já brinquei certa aula um dia no nosso GP, quando estava tratando de Daniel, e falamos ali um pouco de Herodes, que Herodes ele foi o grande Paulo Maluf da época, né? Ele fez muitas obras, ele realizou muitas obras. E com isso seu poder se estendeu grandemente por todo o império. Mas Herodes, de fato, não queria que ninguém, então, tivesse tal poder que ele tinha. Por isso ele divide o seu poder entre os 4 filhos. Herodes Antipas é um deles, tetrarca da Galileia, e quando nós, então, vemos essa expressão aqui, é a esse homem que servia esse oficial que Jesus curara seu filho. Interessante que a Bíblia só diz que era um oficial do rei, que o seu filho estava doente, mas não fala nem o nome do oficial e nem o nome do filho que fora curado por Jesus, tá ok? Então, irmãos, a história vai se desenrolar de que maneira? Entre os versículos 47 e 49, há uma expressão que o oficial do rei estava pensando que Jesus necessariamente precisava ir até o seu filho para curá-lo. Entende-se que há uma surpresa dele quando ele somente, e tão somente, recebe uma palavra de Jesus, quando Jesus, então, no versículo 50 diz: vai, o teu filho vive. Porque ele havia clamado para que Jesus descesse até Cafarnaum para que Jesus pudesse operar esse milagre. Mas a simples ordem de Jesus falando: vai, o teu filho vive. Logo na sequência nós vamos ver que quando ele chega à sua casa, os seus servos então vêm a ele e ele busca confirmação a respeito de qual foi o horário que o seu filho havia melhorado. Então aqueles homens lhe disseram: próximo à 7ª do dia de ontem. Então ele já fez associação e entendeu que de fato o filho havia melhorado daquele seu problema, da sua dor, da sua febre, exatamente no horário que ele esteve com Jesus no dia anterior. Mas aqui precisamos abordar a questão da fé, irmãos. A questão da fé desse homem, como a fé ela tem as suas curiosidades. Uma vez que no versículo 49, ele roga a Jesus que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho. E após a fala de Jesus: vai, o teu filho vive. Diz a Bíblia que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus anteriormente havia dito que se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. O que Jesus diz
está relacionado aos milagres que ele havia operado em Jerusalém e o homem tinha visto. Mas agora a fé no coração desse homem ganha uma nova dimensão e ele não precisa mais ver o que na verdade era a sua intenção inicialmente, quando ele chama Jesus para que Jesus desça para Cafarnaum. Mas sob a palavra de Jesus, vai, o teu filho vive. Esse homem creu e foi. E o versículo seguinte diz, enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que o seu filho vivia. Então, imediatamente aqui nós temos um milagre já realizado por Jesus na sua chegada na Galileia. Na sequência, nós vamos ver o questionamento dele a respeito da hora, e o versículo 53, então ele diz assim, então o pai entendeu por isso exatamente a hora que Jesus lhe disse, teu filho vive. Ponto. O versículo 53 termina e o 54 se desenvolve da seguinte maneira, de modo que creu ele e toda a sua casa. Olha que expressão que o versículo 54 vai trazer. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Irmãos, entre os versículos 43, de Jesus chegando na Galiléia, até o versículo 54, nós temos apenas a narrativa do milagre sob a vida do filho deste oficial do rei. Nós não temos uma outra história sendo narrada. Então, qual é a curiosidade que nós enfrentamos aqui a respeito do versículo 54, que vai dizer, foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez. Eu vou pedir um segundo para os irmãos para eu tomar um golinho d'água para dar uma aliviada aqui, ok? Irmãos, ele tem uma relação com algo que acontece naquele momento. Se ele estivesse se referindo a um milagre anterior, a um ato anterior, corrija-me os professores de português, a expressão seria esse. Sempre tem essa questão entre o esse e o este, isso e isto. Certa vez eu aprendi que o Boris Casoy, ele era um professor dessa questão da língua portuguesa, né? Porque o Boris Casoy narrava uma história, contava um fato anterior e terminava dizendo, isso é uma vergonha, né? A sua famosa frase. E quando ele estava se referindo, às vezes num debate, num momento ali, junto, presente, dentro da cena, dentro do ato, ele então dizia, isto é uma vergonha. Ok? Regrinha do português para nos ajudar a entender o que a teologia já traz. O segundo milagre que Jesus opera desde a sua chegada na Galileia, o primeiro fora a cura do filho do oficial do rei. A segunda foi a salvação da casa do oficial do rei. Isso mesmo. Dá uma lida no versículo 53, na última parte. De modo que creu ele e toda a sua casa. Houve salvação então, irmãos, em toda a casa deste oficial, com a cura do seu filho, com o milagre que Jesus operara, tão somente lhe dizendo, o teu filho vive, vai.
pode descer a Cafarnaum, o teu filho vive. Amém? Glória a Deus. Essa é então a narrativa da cura do filho do oficial do rei. Eu quero agora te convidar a ler comigo o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Nós vamos ler agora sobre o paralítico de Betesda, tá ok? Abra sua Bíblia então comigo, vamos dar sequência e leiamos. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu de volta para Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Ok? Então, irmãos, capítulo 5, iniciando no versículo 1 até o versículo de número 15. E eu quero trabalhar com vocês algumas das questões dessa passagem, ok? Porque ela traz para nós algumas curiosidades. E uma das que eu quero tratar com os irmãos está principalmente nessa questão do tanque de Betesda, né? As pessoas às vezes questionam: por que desse tanque? Qual é a razão disso? Em primeiro lugar, o versículo 2 fala das portas das ovelhas. Irmãos, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, ele tinha várias portas. Cada porta ela tinha um nome, ela tinha uma razão, ela tinha um porquê. Esse muro, essa porta das ovelhas, ela era uma das portas mais próximas ao templo, especificamente. Por quê? Porque era por onde as ovelhas passavam para irem serem oferecidas em sacrifício nos rituais lá do templo, ok? Desculpa. Então, o tanque de Betesda ele era uma piscina dupla, cercada por uma galeria de 4 colunas, construída por Herodes também, e por uma quinta galeria que dividia as piscinas do norte e do sul. Esses 5 alpendres, irmãos, essas 5 colunas, elas ficavam entre 2 galerias de colunas, sendo 2 em cada lado e uma no meio. É um negócio doido.
eu estou narrando para os irmãos aqui as minhas anotações. Mas é interessante, se você quiser dar um Google aí, sobre o tanque de Betesda, você já vê essa cena. Era uma... Nos dias de hoje seria uma... Já daria o nome de parque aquático, o negócio. Então, irmãos, a multidão, e havia toda uma história sobre esse tanque, que o anjo ele descia num certo tempo e agitava as águas. E nesse movimento das águas, o primeiro que se lançasse sobre a água seria curado. Tá? E então esse homem, por ser um coxo, por ser um aleijado, ele não conseguia, ele era paralítico, né? Ele não conseguia se lançar sozinho. Então, por conta disso, ele faz aí esse apelo a Jesus. Uma vez que Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, e isso é interessante, né? Jesus perguntar para o paralítico se ele quer ser curado, para o cego se ele quer ser curado, para todo mundo se ele quer ser curado. É quase que a gente pensar, poxa, Jesus, precisa perguntar, né? Mas irmãos, e a pergunta que Jesus faz para nós hoje é essa: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Às vezes nossa fé, ela fica resumida a algumas coisas da vida, e nós esquecemos que nós servimos o Deus que tudo pode, o Deus que tem poder para fazer qualquer coisa, para mudar qualquer coisa. Então, irmãos, no versículo 6 e 7, ele pergunta: queres ficar são? A questão, irmãos, aqui é que Jesus fez essa pergunta para ver se o homem queria mesmo ser curado, e para ele se voltasse para o rapaz e realizar esse milagre, para que depois ele assim o reconhecesse no meio dos homens. Um outro ponto aqui, aspecto que toma muito atenção desse texto, é o fato de Jesus ter feito isso no sábado. Então, tanto Jesus ter curado no sábado, como o homem sair dali carregando a sua cama no sábado. Então, os homens da lei, os fariseus já chegaram junto e falaram: olha, hoje é sábado, você não pode carregar a sua cama. O sábado, irmãos, era para descanso. Mas eu descanso se eu quiser. Eu guardo o sábado se eu quiser. Não. Quando se tem fariseus à sua volta, você é obrigado a guardar o sábado. A lei caminhou dessa maneira. E a lei foi perdendo o seu poder, o seu valor ao longo da história por situações como essa. Os judeus aqui, irmãos, que eram líderes em Israel, membros do conselho, a lei ensinava que no sábado tinha que ser totalmente diferente de todos os outros dias. Que no sábado, nem pessoas nem animais podiam trabalhar. Uma questão, uma história aqui que vem, que o profeta Jeremias proibiu que se carregassem cargas ou se trabalhassem no sábado. Neemias deixou claro que negociar no sábado era proibido. E com o passar dos anos, os líderes religiosos judeus reuniram milhares de regras e decretos concernentes ao sábado. Tá? Então, assim, quase como a lei brasileira. Existe uma lei na Constituição, e aí cada estado ainda cria sua lei sobre a Constituição, e aí vem as jurisprudências, e aí os vereadores dos municípios começam a criar leis sobre, e aí vira isso tudo que nós temos aqui. Tudo isso que nós temos de lei hoje. Essa semana eu assisti um vídeo sobre sistema tributário brasileiro e eu fiquei impressionado. Ao número que passa de milhões de regras de ordem tributária no Brasil, eu não entendo nada disso, nada mesmo. E minha cabeça não entende nem ICMS, quanto menos falar em tributos. Então, mas é loucura.
É loucura até para os entendidos, quanto mais para eu, que sou um baita de um leigo, que não sei nada sobre isso. Então, irmãos, mas a exemplo do que nós vivemos aqui, eles viviam lá com a história do sábado. E aí, então, a questão aqui, no versículo 14 e 15, irmãos, a advertência de Jesus é para que ele não peque mais. Não peque, que ele pare de pecar. E isso dá um entendimento, a demonstração de que a enfermidade daquele homem era consequência do seu pecado, embora não fosse assim. Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 9, dos versos 1 ao 3, nós vamos ver o texto onde ele diz aqui: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntam: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus então lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Isso, irmãos, fica para entendimento, para que tenhamos a compreensão, porque há uma série de doutrinas falsas, há uma série de falsos profetas legalistas que estão por aí espalhados igrejas afora, que tentam justificar e querem manter o povo sob o seu cabresto e inventam histórias semelhantes a essa. Eu conversava esses dias sobre uma história que agora surge no meio aí eu não sei nem dizer se é da psicologia, não, porque não é fruto da psicologia, mas de um povo que agora, que inclusive eu vi uma live de uma jovem conversando com um pastor para buscar respostas a isso. Está me faltando o termo correto aqui, eu vou procurar aqui imediatamente no meu celular. Desculpa, viu, irmãos, não é despreparo da aula, mas é que eu não ia tocar nesse assunto. Não ia mesmo. Só que me veio essa questão e eu queria lembrar da palavra certa, eu queria lembrar da expressão correta, que é um povo que está trazendo agora uma ideia de que aquilo que eu vivo é resultado do que meus antepassados viveram. O mais louco, irmãos, o mais louco é que essas pessoas estão fazendo isso dentro das igrejas. Dentro das igrejas. E aí o negócio complica. E eu não estou conseguindo achar o termo mesmo. Puxa, irmãos, me perdoem. Me perdoem. Eu não devia nem ter tocado nesse assunto. Se eu me lembrar, vou sair daqui, eu vou pesquisar. Eu vou trabalhar essa. Constelação familiar. Achei aqui o termo. Constelação familiar. Essa constelação familiar, irmãos, ela diz o seguinte. Por cima, tá? Por cima. A pessoa tem uma deficiência física de nascença. Então, na constelação familiar, ela vai buscar nos seus antepassados quem tenha sofrido do mesmo problema.
Pior do que isso, porque isso ainda parece simples, a constelação familiar ela vai buscar nos seus antepassados quem talvez tenha causado isso. Então vamos dizer, eu nasci com uma deficiência física. A constelação familiar vai buscar saber se o meu tataravô não fez alguém deficiente. Vamos lá, se ele atirou em alguém e esse alguém teve um órgão, um membro amputado. Um membro amputado. Por conta de um acidente que o meu antepassado tenha causado. Então hoje eu vou nascer com essa deficiência para pagar a conta do meu antepassado. Vocês estão entendendo? Que loucura! E aí, por exemplo, mas a loucura vai muito mais longe. Por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido abuso sexual na sua infância. Ela busca na sua constelação familiar. Aí ela descobre que teve um avô que foi abusador. A responsabilidade daquele avô, segundo a constelação familiar, cai sobre essa pessoa que agora sofreu abuso. É como se essa pessoa que agora sofreu abuso, ela fosse a causadora, porque ela atraiu para ela aquilo que era uma conta que precisava ser paga do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Ou seja, irmãos, é uma grande loucura, sem base bíblica, sem fundamento, e que tem uns malucos por aí, querendo e tentando dar base bíblica para explicar essas histórias. Tem muito mais familiaridade, proximidade à doutrina, por exemplo, espírita kardecista, do que a qualquer coisa que o Evangelho propõe. Então, Deus tenha misericórdia, não dê ouvidos a essas coisas, a essas barbaridades, em nome de Jesus. A Bíblia é clara, e a Bíblia aqui, Jesus, foi claro. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Antes, isso se deu para que o nome de Jesus, para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que Jesus seja a luz de todas essas pessoas que têm sofrido de suas mazelas. Tentam assim encontrar resposta. Que a resposta seja Jesus na vida dessas pessoas. Jesus foi a resposta na vida desse homem, desse paralítico, que sofria já há 38 anos carregando a sua cama, sem nunca conseguir ter se lançado sobre o tanque de Betesda. Mas Jesus chegou ali e resolveu o assunto, curando esse homem, fazendo com que ele então tomasse a sua cama e seguisse a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus, ele é história, ele é vida, ele é poder, ele é fonte para que nós alimentemos a nossa fé, alimentemos tudo aquilo que o nosso coração precisa ser alimentado para que creiamos cada vez mais que ele é de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para salvar o homem, para transformar o homem, para operar a obra gloriosa de Deus Pai, que era salvar o homem do seu pecado, permitindo ao homem uma nova vida, uma nova condição, saindo da sua miséria natural herdada de Adão. Então, que a palavra de Deus nos ensine, que você busque cada vez mais na palavra de Deus, fonte, sustento para a sua vida, para a sua fé, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui hoje com essas duas leituras, com essas duas narrativas, essas duas histórias da cura do filho
do servo do rei e com a cura desse paralítico de Betesda. Querido irmão e irmã, eu te convido a durante a semana retornar aqui na nossa página do YouTube. E você vem aqui se alimentar, irmãos, de todo o conteúdo que tem sido postado aqui. Das minhas aulas, das aulas dos pastores, do pastor Rafa, do pastor Edson, do pastor Cristiano. E você tem aqui muito alimento para que você possa nutrir a sua fé, a sua caminhada, a sua jornada cristã. Também participe dos GPs, dos grupos pequenos. Participe conosco. 1h30 de estudo, 1h30 de bate-papo, de comunhão, onde nós temos sido tremendamente abençoados. E, querido irmão e irmã, em nome de Jesus, ore e também participe do Ministério Mãos Estendidas, Ministério de Compaixão. Nós temos sido tremendamente abençoados, irmãos. Essa semana estamos com as nossas despensas cheias aqui, mas já temos todo o direcionamento para, nesses próximos dias, fazemos a entrega dessas cestas básicas. Temos recebido bastante roupa. A pastora Maiara está iniciando um trabalho junto com os moradores de rua e também vai fazer uso dessas roupas todas. E as coisas estão acontecendo, surgindo e aparecendo, porque Deus tem provido e nós vamos abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Semana de bênção e de paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.